Você precisa ler mais para ter ideias para se expressar. E não, esse não é um vídeo falando sobre produtividade excessiva, produtividade tóxica. Isso quer dizer que você precisa ter uma base de conhecimento para entender referências, simbolismos, metáforas, ditados populares, forças de expressão, gírias, para conseguir se expressar ampliamente. Eu não sei se você já leu 1984, mas nesse livro a gente tem todo um governo trabalhando para diminuir o vocabulário, então as pessoas deixariam de ter formas para se expressar. Isso limitaria tanto a visão de mundo que eles teriam, até de certa forma aquilo que eles podem sentir e de certa forma pensar também sobre as coisas. Então, quando você limita o seu vocabulário, a tua compreensão do mundo é limitada também. E a gente quer fazer aqui extremamente o oposto do que 1984 diz. Eu pessoalmente tenho dificuldade de criar cenário e eu vou usar o exemplo de 1984 porque foi a primeira leitura conjunta aqui do canal. Eu lembro que quando eu li, eu tive dificuldade de criar esse universo, esse mundo na minha cabeça, principalmente quando a gente fala de distopia ou de mundos de fantasia. Eu tenho muita dificuldade de criar porque eu não tenho isso na minha memória. Eu atribuo isso ao autismo, mas eu sei que algumas outras pessoas autistas sentem a mesma coisa do que eu, outras não, então não falo aqui pela classe, mas eu sinto a necessidade de ir às vezes para uma HQ para me ajudar a criar aqueles simbolismos, aquelas imagens, aquelas representações mentais que me ajudam a situar nesta obra. E talvez você tenha isso mais fácil com algumas obras e um pouco menos do que com outras. E tá tudo bem, é por isso que a gente precisa ler mais para ampliar o nosso repertório. E esse repertório não se limita somente a livros, então a gente pode pensar em filmes, séries, músicas, experiências. Quando você tá lendo alguma coisa, você lembra de um tio que falou algo, tudo isso vai construindo o teu repertório. Essas coisas não são estanques. A gente não precisa ampliar o repertório somente com um livro, com um dicionário, um livro difícil. A gente faz isso a todo momento e a gente precisa fazer isso de forma ativa para conseguir se expressar melhor. E você precisa construir esse repertório da mesma forma com que os autores fazem isso. Sim, os autores dos livros que nós lemos. Por exemplo, todo mundo sabe por aqui que um dos meus livros favoritos é O Diário de um Homem Supérfluo. Qual não foi minha surpresa quando eu fui pesquisar sobre, que eu vi que tinha inspiração, esse livro, né, tinha inspiração tanto em Don Quixote quanto em Hamlet. Por isso, esses dois livros entraram para a minha lista de 12 livros para 2024, porque eu queria entender de onde vieram essas inspirações. Quando eu fui ler o Don Quixote, estou lendo, na verdade, nesse momento, o Don Quixote, aí eu vejo que ele tem uma referência, né, a todos os romances de cavalaria. Acabei caindo, então, em Rei Arthur. Depois de Rei Arthur, eu caí em Tristão e Isolda, que eu já havia lido quando era criança, então puxei isso do meu repertório e acabei caindo em estudos sobre a Idade Média. Então, olha todo esse percurso que foi construindo, e eu acho que às vezes a gente olha para pessoas que têm tanto conhecimento, que são tão eruditas, que são tão entendedoras, e a gente não tem acesso a essas camadas de conhecimento, a esses tijolinhos que vão se solidificando e vão criando o nosso repertório. Então, por isso que a gente precisa ler mais. Além do que, você só consegue ter ideias e pensar em coisas as quais você já foi introduzido ou que você tem os elementos para construir essa imagem ou esse cenário que você está querendo falar, dialogar sobre. Trazer um exemplo aqui. Você já pensou em como é ter transtorno bipolar? Eu fiz um vídeo recentemente aqui, vou deixar o link para vocês, que é falado sobre isso em Yoga, da Manuel Carrere. Então, nesse livro, ele vai falar da sua experiência sendo diagnosticado com transtorno bipolar, e daí várias coisas acontecem na sua vida, ele vai lidar com todo esse diagnóstico, e a literatura é uma das formas de você construir esse repertório, porque ler sobre a experiência dos outros ajuda a construir nosso repertório, e ela é uma grande aliada nisso, e para mim, uma das principais coisas que faz com que eu seja tão apaixonada por literatura. Mas não é somente a literatura que facilita essas coisas, então a gente pode pensar novamente em todas as outras formas de expressão de arte, cinema e tantas outras variações que também podem nos trazer essa sensação, esse repertório, seja um repertório
mais estrito de conhecimento mesmo, ou seja um repertório sentimental, como aquelas sensações que você tem quando você olha para uma obra de arte. E eu acho que é aqui que a gente peca, porque eu tenho certeza que quando eu comento para você que a gente precisa ampliar o nosso repertório, a tua mente já vai para livros, artigos, assistir palestras, participar de cursos, e às vezes o repertório é aquela sensação que você teve quando você leu um livro quando era mais novo, ou aquela informação que você teve em O Pequeno Príncipe, que não é um livro ali extremamente complexo como uma obra russa, mas tem a sua complexidade e normalmente marca jovens leitores com um sentimento, com uma emoção que, como eu já comentei em um outro vídeo aqui, a emoção, o sentimento marca a gente antes do conteúdo escrito. Quanto mais você lê, mais você será cercado de coisas que vão influenciar a sua forma de ver o mundo. Vai te influenciar a ser uma pessoa diferente. Se vai ser melhor ou não depende daquilo que você permite entrar nessa sua construção de repertório, e fica aqui a questão. O que você permite que te influencie, que faça parte de quem você é? Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço como sempre os membros da Biblioteca Secreta e espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.